Santa Catarina. O que aconteceu? A garota disse que houve um problema em uma máquina na fábrica. Essa máquina ela quebrou e aí esses 2 lotes podem ter sido contaminados com pedaços de vidro. Por isso é importante prestar bastante atenção. A Anvisa disse que esses 2 lotes eles podem causar lesões na boca e também na mucosa. Quem tiver barra de chocolate, de castanha de caju e também de castanha de caju com uva passa tem que olhar na embalagem o número do lote para ver se faz parte aí dessas unidades que podem ter sido contaminadas. Para ter certeza, basta entrar no site da Garoto ou no site da Anvisa, porque lá tem os números corretos. Caso você aí de casa tenha adquirido, comprado essa barra que pode estar contaminada, a recomendação é que você ligue para a Garoto, porque a empresa disse que vai ressarcir ou então trocar o produto. No entanto, a Anvisa disse que não é motivo para desespero, porque a contaminação ela só foi encontrada nesses 2 lotes específicos e os demais produtos eles seguem sem nenhum tipo de problema. Então, bombom, famosão bombom, não tem problema. Outros tipos de chocolates também não apresentaram nenhum tipo ali de irregularidade ou de contaminação, apenas nesses 2 lotes. As dúvidas podem ser tiradas no site da Garoto e também no site da Anvisa. A Garoto diz que já recolheu de forma voluntariada ali esses lotes que foram contaminados e reforçou que a comercialização só aconteceu em Santa Catarina e também aqui no Espírito Santo. Qualquer dúvida, o telespectador, Roberta, pode entrar no site da Garoto, lá tem um telefone do saque e também pode fazer a reclamação pela internet, pelo site mesmo da Garoto. A empresa disse que se disponibiliza a trocar esse produto ou então ressarcir o cliente para que ele não fique no prejuízo. Só para a gente encerrar, a Anvisa disse que de jeito nenhum, caso o seu produto em casa faça parte desse lote, você pode se arriscar, porque esses fragmentos podem causar dano na boca e também na mucosa, Roberta. Muito bem explicado, Suelen. Obrigada, viu, pelas suas informações, levando então esse alerta ao pessoal de casa, tá? E olha só, minha gente, morreu hoje, aos 93 anos, uma das principais personalidades aqui do nosso estado, Cacau Monjardim, o embaixador da muqueca capixaba. Ele criou aquela famosa frase, muqueca só capixaba, o resto é peixada. E de acordo com a família, ele se sentiu mal e foi levado ao hospital hoje pela manhã. Chegou conversando com as enfermeiras, mas um tempo depois teve uma parada cardíaca e não resistiu. Cacau foi deputado estadual e federal, secretário de Estado e vice do governador também aqui do Espírito Santo. Pertenceu ao Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, a Academia de Letras de Cascais, deixou a mulher e 2 filhos. Inclusive, gente, no último dia 30, o dia da muqueca capixaba, o Cacau falou pra gente, né? Ele fez um vídeo especialmente aqui para o Fala Espírito Santo sobre a famosa frase que ele criou e exatamente no ano em que completa, né, 50 anos essa frase. Com certeza vai ficar eternizada. Vamos acompanhar então um trechinho desse vídeo que ele mandou pra gente? Roda aí. A frase continuará, portanto, perene, sendo o ponto alto da culinária capixaba. Muqueca só capixaba, o resto é peixada. Descanse em paz, Cacau, e nossos sentimentos, toda a nossa solidariedade aos familiares. E olha só, você sabia que nós mulheres temos mais chance de morrer por problemas do coração do que os homens? No Brasil acontece, gente, uma morte a cada 6 horas. Vamos entender por que isso acontece? Roda aí. Precisou acontecer algo grave para a dona Maria Aparecida descobrir que estava com problema cardiovascular. Eu estava na cozinha, chupando uma laranja, quando eu caminhei para a porta porque eu ia sair. E aí a vista escureceu, eu desmaiei, eu fiquei algum tempo desmaiada. E aí veio o socorro, né? Meu marido me socorreu, meu filho. Dona Maria Aparecida tem insuficiência cardíaca causada por desautonomia, doença que atinge o sistema nervoso autônomo, responsável por comandar ações involuntárias, como as batidas do coração e a circulação do sangue.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou um documento que alerta sobre a proporção da população feminina com problemas no coração, que aumentou nos últimos anos. As mulheres ainda têm fatores de risco diferentes dos homens, o que pode ser um motivo para a mortalidade de doenças cardiovasculares ser maior entre elas. A cada 6 minutos, uma brasileira morre vítima de doença cardiovascular, mais vítimas do que qualquer tipo de câncer. A mulher apresenta também sinais que são fatores de risco relacionados com a gestação, por exemplo, que é a hipertensão na gestação, diabetes na gestação, a menopausa é um fator de risco também para a mulher. Então a mulher também tem os seus sintomas, os seus fatores de risco próprio. A melhor forma de evitar que a doença se desenvolva para um estágio grave é o diagnóstico precoce e hábitos de vida saudáveis. Quando descobre o problema no início, às vezes é um problema que ele vai agravar muito. Mas quando ele é descoberto no início, você consegue conter, como foi o meu caso. E esse vai ser o nosso assunto de agora, do nosso quadro E aí, doutor? Convido já você de casa a mandar pra gente todas as dúvidas, porque aqui no estúdio eu recebo a doutora Karina Barreto, que ela é cardiologista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Queria que você já começasse explicando, né, por quê? O que explica esse alerta, principalmente entre nós mulheres, quando a gente fala, né, das doenças cardíacas? Boa tarde, Roberta. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui de novo, né? Representada. E, pois é, a gente tem na cabeça que é o homem que infarta mais, né? Mas isso é até verdade até um certo ponto, principalmente até a menopausa. Porque é aí que começa até a queda do estrogênio, que é o principal fator que aumenta o risco de infarto nas mulheres, né? Como a doutora Tatiana falou no vídeo, relacionado à gestação, o próprio período fértil, né? Que a gente tem o estrogênio, que é um hormônio que protege o coração, né? Diminui a pressão nas artérias, protege contra a trombose. Então, principalmente a partir ali do período da menopausa que começa a ter um aumento do risco, né? E aí, como foi dito também, né, a mulher morre mais de infarto porque as coronárias, as artérias coronárias também são mais finas na mulher. Então, elas também, né, têm o acometimento de placas de gordura na artéria que vão predispor aí a maior índice de infarto e a maior risco de mortalidade pelo infarto. Então, está principalmente relacionado a isso aí. E quais são os principais sintomas, né? A gente estava acompanhando ali na reportagem, até mesmo nessa senhora que passou, ela demorou a perceber os sinais que o corpo já vinha dando para ela. Perfeito, exatamente. Outra diferença também de homem e mulher é que no homem ele tem sintomas típicos. Então, é aquela dor, a angina que a gente chama, né? Então, é aquela dor que põe a mão no peito, que aperta. E a mulher, às vezes, não. A mulher, às vezes, vai ter uma falta de ar, um enjoo, uma náusea, uma fraqueza. Então, ela tem sintomas mais atípicos mesmo. E, né, a gente também na correria, né? Cuida da casa, dos filhos. Então, a gente acaba até menosprezando os sintomas e demora a pedir um socorro. Sendo que a gente tem, né? A gente tem um ditado na cardiologia que é a máxima, que fala que o tempo é músculo. Então, quanto menos tempo a gente demora para procurar ajuda, maior a chance de a gente salvar o músculo do coração. Contra ter paradas cardíacas, né? Ela foi uma sortuda aí que deu tempo, né, de salvar e tá até bem. Mas, então, ao menor sintoma de qualquer tipo de dor no tórax, né? Ou falta de ar, ou algum sintoma relacionado a náusea, vômito, dor até na boca do estômago, procurar socorro. Porque as pessoas vão tardando, né? Ah, não, as próprias pessoas vão se diagnosticando, não, é gases, não, hoje, não, vai postergando. Então, começou a perceber uma certa frequência, doutora, ou não, nem precisa dessa frequência para buscar o médico? Não precisa, assim, né, o ideal é ao primeiro sintoma já procurar um médico para poder de fazer um diagnóstico correto, fazer exames, coletar uma história detalhada, mas geralmente os sintomas eles aparecem com um esforço físico. Então, quando você demanda mais do coração, quando você acelera o coração, quando a pressão aumenta, que aí tem uma queda do fluxo de sangue que dá os sintomas. Então, geralmente é um sintoma que vem no esforço, mas às vezes pode aparecer de repente, né? Na maioria das vezes, o sintoma já é
já é a primeira coisa que vai levar ao infarto ou à angina. Então, às vezes, nem dá tempo de sentir também. Mas, ao primeiro sintoma, já é ideal estar investigando. Olha só, já vou começar aqui já respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Não, respondendo não, fazendo. Quem vai responder é a doutora. A Sueli Schneider queria saber sobre deixa eu ver, arritmia cárdia, isso? Existe? Arritmia? A arritmia, isso aí, né? Ela falou, não sei se acha que é a mãe dela que está com isso, ela quer saber se tem que se preocupar porque a mãe sente dor. Dá para entender que a mãe, acho que faltou a palavrinha da mãe aqui. Perfeito. As arritmias cardíacas não têm tanta relação genética de hereditariedade, tá? Na maioria das vezes, a arritmia mais comum na população, que é a fibrilação atrial, ela é em decorrência de alterações estruturais do coração. Então, geralmente, já é uma pessoa que teve um infarto, que tem insuficiência cardíaca, e aí tem essa arritmia. Isso falando de arritmias malignas, mas a gente tem algumas arritmias também que são benignas, né? A própria taquicardia sinusal, que é o simples aceleramento do coração, é uma arritmia benigna. Mas a arritmia também pode ser um sinal de infarto. Porque no momento que o fluxo de sangue cai na artéria, isso pode predispor a alterações que vão dar arritmia. Então, a arritmia pode ser um sinal de infarto também, mas não tem característica genética. Não tem. Então, se a mãe tem, ela não precisa necessariamente se preocupar, a não ser que ela comece a perceber esses sintomas. Isso, perfeito. Tem casos, mas são muito raros, é bem pouco frequente. Mas, de uma forma em geral, outras doenças do coração, ela tem essa carga genética, doutora? Sim, sim. Principalmente, a gente fala que a principal causa de morte súbita acima dos 35 anos é o infarto. O infarto tem uma carga genética muito grande, tanto que se você tem algum familiar, pai ou mãe, né, principalmente de primeiro grau, que já infartou abaixo dos 55 ou 60 anos, você tem que fazer um exame, tem que passar por uma avaliação médica, porque nesses casos a história familiar é muito importante. Então, infarto e a outra causa também de morte súbita, mas aí já nos pacientes mais novos, de 20 a 35 anos, é a miocardiopatia hipertrófica, que também tem uma carga genética, tem associação. Que a gente, inclusive, fala que quem tem parentes que já tiveram essa doença, miocardiopatia hipertrófica, a família toda tem que fazer um rastreio para identificação. Olha só, a Rosângela Fernandes mandou para a gente uma pergunta. Hipertrofia cardíaca é muito perigoso? Tem cura? Ela fala que tem, descobriu em 2017. Aí, ó. É porque aqui é importante a gente dividir. Porque tem a hipertrofia miocárdica, né, cardíaca, decorrente da hipertensão, porque a hipertensão, quando você começa a ter, se ela não é bem tratada, ela vai causar, então, um aumento da musculatura do coração. Essa é um pouco mais benigna, né, que você tratando a hipertensão, controlando, mantendo a pressão abaixo de 140/90, você consegue tratar e evitar. Agora, tem essa outra que eu falei que é a hipertrofia miocárdica, cardiomiopatia hipertrófica. Essa é mais perigosa. Então, essa tem que fazer uma investigação detalhada, fazer exames um pouco mais aprofundados, porque é a principal causa de morte súbita aí abaixo entre os 20 e 35 anos. Mas acredito que o caso dela seja por conta de hipertensão. Doutora, então, se prepare que está chovendo de perguntas aqui. Que bom, vamos responder lá. tudo. Olha só, Bia Cian, ela fala, meu pai tinha angina e faleceu de repente. E ela fala que o coração dela é muito acelerado. Ela quer saber se isso pode ser preocupante. Sempre, claro, né? Não dá pra gente fazer uma consulta aqui sempre passar em avaliação com o especialista. Mas, como foi o caso da moça da reportagem, né? Ela tem uma desautonomia, ou seja, um descompasso aí do coração. Então, uma das causas de insuficiência cardíaca é a taquicardiomiopatía, que no caso é o aceleramento do coração por muito tempo, que pode provocar insuficiência cardíaca, e essas acelerações, essas arritmias que também a longo prazo podem causar, mas também é raro, tá? Provavelmente, mais uma vez, no caso dela, é uma aceleração normal do coração naqueles períodos de estresse ou durante uma atividade física, que isso é normal e não vai gerar problema nenhum para ela. Olha só, aqui também tem a pergunta da Miriam Campos. Boa tarde, eu descobri que tem um sopro no coração. Tenho que me preocupar? Mais uma vez, também tem que passar para o especialista, porque o sopro, existe o sopro benigno, são os sopros inocentes, né? Até muito identificado em crianças, e tem o sopro que é ruim, né? É maligno, então que precisa tratar. Às vezes, alguns tipos de sopro precisam até de cirurgia cardíaca. Mas lembrando que, mais uma vez, graças a Deus, a maioria dos sopros é benigno, por conta de anemia, por conta de estresse, por conta de aceleramento normal do fluxo cardíaco. Então, na maioria das vezes também é benigno, mas precisa ser passado por uma avaliação de especialista para avaliar se precisa de cirurgia.
Também tem aqui o comentário da Roseli Passos. Tô adorando as perguntas de vocês. Pode mandar mais, viu, gente? Boa tarde, Roberto. Eu tenho pressão alta e este dia eu senti mal. Me deu uma tontura de um lado do corpo que eu quase caí no meio da rua. Ela está perguntando se foi um fato isolado ou ela tem que investigar isso, doutora? Provavelmente foi um fato isolado, mas o bom é acompanhar, investigar e o mais importante, fazer um controle rigoroso da pressão, porque a pressão alta ela é o principal fator de risco para infarto e para AVC, né? Então, uma tontura não é um quadro tão típico de AVC, por exemplo, mas pode dar alguns distúrbios neurológicos, né? A gente vê muito isso em pronto-socorro, que a pessoa chega com pressão acima de 20, né, de 200 no caso, e aí dá essas alterações encefálicas que a gente chama. Então, ela tem que investigar, mas o mais importante, manter a pressão